Bom, gente, mais uma vez estamos aqui hoje para discutir com vocês, dentro daquele programa do Unis, né, do grande propósito do Grupo Unis, que é empoderar a gente para transformar realidades. Nós hoje vamos discutir um tema muito interessante para todos nós aqui da região sul-mineira, que é a conexão aqui no turismo sul-mineiro. E para discutir isso, nós temos três pessoas especiais aqui que vão estar conversando com a gente hoje. André Yucchi, empresário tradicional no setor de alimentação aqui da nossa cidade há 24 anos, presidente do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Varginha, vice-presidente do Conselho Municipal de Turismo de Varginha, vice-presidente da Associação Cultural Nikkei de Varginha, diretor da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços, também aqui, presidente do Conselho Administrativo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes na região sul de Minas, membro do Conselho da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, membro da Frente Gastronomia Mineira e membro de gestão da Rede Água Doce Cachaçaria. Guilherme Vivaldi, mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional pelo Unis, pós-graduado em Gestão de Pessoas pelo Unifei, MBA em Gestão Estratégica pela USP, bacharel em Administração, professor da graduação e pós-graduação do Grupo Unis, cientista de dados do CESULEB, proprietário e consultor da Mais Empresas Consultoria Empresarial, coordenador do projeto Levante Sul de Minas e fundador do Grupo de Estudos Econômicos do Sul de Minas. Estamos também com Henrique Avelar, formado em jornalismo pelo Grupo Unis, diretor da imagem e propaganda da agência Mochileiros Digital, especializado em conteúdos digitais para hotéis, pousadas, campos e guia, fundador do Instagram de viagens Mochileiros de Minas e assessor de comunicação da Associação Comercial de Varginha. Sejam bem-vindos, gente. Turismo sul-mineiro. A gente sabe, todos nós que vivemos aqui, que aqui tem um grande potencial de turismo. Nós temos água, nós temos gastronomia, nós temos esportes radicais, nós temos o turismo religioso, montanhas. Por que não existe, na visão de vocês, um projeto sul-mineiro de turismo? Ou se existe, por que não é divulgado? Como é que vocês analisam isso? É muito complexo essa questão, viu, Stefano? Porque existem projetos de turismo hoje mais voltados para o litoral brasileiro do que para as questões culturais e históricas, que é o grande forte de Minas Gerais. Então, inclusive, se a gente vê isso no perfil das pessoas, a gente está fazendo uma pesquisa agora no Levante Sul de Minas sobre como vai ser o turismo nos próximos 6 meses da retomada de pandemia. E aí, o destino preferido do pessoal continua sendo o litoral, mesmo as pessoas estando no sul de Minas. Então, as pessoas não conhecem o que a gente tem aqui dentro, as próprias cidades, os próprios moradores aqui não valorizam, às vezes, os pontos turísticos que nós temos, e isso acaba que não leva aos gestores municipais a entender isso como um potencial econômico. A gente continua naquela velha história, vamos viver do café, vamos plantar café, vamos vender café, sendo que a gente tem, inclusive, o turismo rural do café, que seria uma potencialidade fantástica. Um dos itens também falta uma política pública, né, empenhada entre uma conexão entre os municípios para um trabalho focado no desenvolvimento do turismo, tanto no estado de Minas Gerais e tanto para os municípios de sul de Minas. Então não existe hoje um projeto? Hoje existe assim, alguns projetos de algumas associações, alguns grupos, mas não existe uma comunicação. Então, eu estive um tempo atrás em Poços de Caldas com os empresários de Poços de Caldas que estão fazendo um levantamento para levantar aquele município. E a gente vê isso também em outras cidades, como Três Pontas, aqui próximo de Varginha, mas são trabalhos de formiguinhas, né? Mas não existe uma conexão entre esses municípios para valorizar a nossa região sul-mineira, né? Para trazer esse, vamos dizer, esse turista de paulista, o carioca. É como se tivesse uma disputa
aqui regional? Não, entre um e outro? Não diria uma disputa, mas não falta uma conexão entre esses municípios para um trabalho em conjunto. Falta alguém para chegar, pegar as cidades e conectar uma com a outra, entendeu? Nós temos circuitos aqui, por exemplo, na região de Santo Tomé, Luminárias, Carrancas, que são regiões próximas. Em cada cidade existe a sua ação, só que não tem alguém que chegue para conectar. Fala assim, São Tomé, vamos juntar aqui, fazer um roteiro São Tomé, Carrancas e Luminárias. Ou seja, não tem, então, um projeto sul-mineiro para isso. Não existe. Eu falo assim, pelo seguinte, né? Vamos aprender um pouco algumas outras regiões aí do mundo, né? Quando você olha assim, Mendonça, região de Mendonça, da Argentina, imediatamente te passa vinho, né? Ou seja, regiões já estabelecidas e que, de repente, conseguiram se firmar enquanto uma região. Aqui no sul de Minas tem tudo. Olha aqui a questão das águas, né? O circuito das águas está aqui, está aqui. E que tem sido colocado de lado, inclusive. Tem pouquíssimo investimento no circuito das águas. Se você vai em alguns parques, dá dó de ver alguns parques na situação em que eles estão abandonados, muitos deles. E é o que você falou. Atrai muito turista do Rio de Janeiro. O turista do Rio de Janeiro adora vir para o Parque das Águas e tem cada vez mais perdendo esse espaço. E um dos pontos críticos, na hora que a gente falava sobre os projetos, eu lembrei que o governo do estado lançou o Reviva Turismo para Minas Gerais, só que extremamente concentrado na região metropolitana. Então, as verbas estaduais estão indo para Ouro Preto, estão indo para Belo Horizonte, aquela região ali. Mas talvez essas verbas estejam para lá porque é aquela região que está indo atrás e procurando, talvez. Se a gente tivesse alguém ou um grupo aqui, um projeto, que fosse atrás desse investimento, a gente conseguisse para cá também, entendeu? Deixa eu só aproveitar o gancho que o Guilherme falou da questão do mineiro, que é a praia, né? Sim. Mas acho que o mais interessante para a gente aqui é o pessoal de fora que está vindo para cá. São Paulo, Rio, Campinas, que é a região toda ali, vem para cá. Então, a questão talvez do mineiro ir para lá não seja tão problemática assim, mas o que a gente quer é trazer o pessoal de fora para conhecer. E nós sabemos receber bem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não estou falando assim da nossa simpatia enquanto povo, não. Nós somos acolhedor. Mas nós temos estrutura para isso. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, para a gente começar a analisar um pouco, né? Unis, nesse braço internacional, nós recebemos várias delegações aqui. O que o pessoal queria ver? Café. E era interessante, porque o pessoal ia lá, ele quer ver um pé de café, até pergunta se pode mascar a folha do café, quer ver um grão do café. E a hora que ele sair da plantação, ele vira e fala assim, agora eu quero tomar um café daqui. E quando fala um café daqui, você pensa num café dali, com uma broa, né, com pão de queijo, com manteiga, Nós temos isso aqui, por exemplo, na região, esse preparar para receber esse turista. Vamos lá, existem, vamos dizer, cafeterias, fazendas, trabalhando, mas mal divulgado. Eu acho que falta uma divulgação, tá? Uma conectividade entre o turismo e até a percepção das pessoas que também levam, porque, como vocês sabem, eu tenho um restaurante lá, já recebi muitas delegações internacionais, inclusive através do Unis, e às vezes até a pessoa que reserva, você, André, vê um filé mignon, vê alguma coisa assim, você acha que não é melhor assim, oferecer um tutu, um feijão tropeiro, uma couvezinha, uma comida típica mineira para um estrangeiro do que oferecer uma coisa que é trivial, né? Então, eu acho que parte disso. E uma coisa que a gente tem trabalhado muito em cima do grupo aqui dentro do sindicato, dentro da Brasel e dentro da Frente da Gastronomia Mineira é isso. Quando o turista vem de fora, ele quer alguma coisa de Minas. A gente tem uma região de vinhos aqui fantásticos, premiados. Que é muito pouco conhecido. Muito pouco conhecido. Né? Queijos que foram premiados na França, ali em Cruzilha, perto do Circuito das Águas. Temos azeites, né, em Poços de Caldas, Maria da Fé. Temos doces riquíssimos aí. Cachaça. Né? Cachaça, cervejas artesanais. Então, isso é mal divulgado e isso às vezes também não chega para os restaurantes e hotéis. Eu já percebi, às vezes, chega um cliente, opa, eu quero tomar um vinho da tua região. Se você for aqui, a maioria dos restaurantes não tem. Eu quero levar um café da região aqui para minha terra. Daí você vai lá no hotel, não tem.
Então, existe uma falta de conectividade entre o empresário do setor de hospedagem, de alimentação, com o produtor, entendeu? E essa divulgação, né, que às vezes é só feita lá fora e não feita aqui dentro. E eu tive essa oportunidade, foi essa semana passada, eu estive em Belo Horizonte, eu estive hospedado num hotel, que eu achei muito fantástico, porque os nossos vinhos aqui do sul de Minas é valorizado na carta deles. E no café da manhã, todos os vinhos, os queijos mineiros são apresentados ali, sabe? De cruzilha, de canastra. E isso valoriza a gastronomia mineira e o produto mineiro, né? Então isso eu acho que é importante, porque ali também ele está ligado, a gastronomia mineira, ele está ligado com o turismo, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante, isso que você está colocando, é porque muitas vezes a gente acha que geração de emprego é de indústria. Olha o turismo, como é que gera, e a riqueza, digamos assim, ela vai para todas as cidades. Onde que tem o Circuito das Águas como aqui? Olha aqui nós temos Lambari, Cambuquira, São Lourenço, Caxambu, Passaquá. Essas cidades todas. Por que não tem uma questão muito forte nisso, né? Uma integração? O Henrique, acho que ele tem um conhecimento sobre, por exemplo, os guias de turismo. É uma coisa que não é muito valorizada, né, Henrique? O turismo nessa cidade sobrevive só de turismo hoje. E que nessa pandemia ficou uma situação bem crítica, né? Então, a questão de guias. Geralmente os guias não são pessoas que receberam o treinamento para aquilo. Você vai ver um guia, às vezes, é o filho do dono da padaria, que conhece a região, filho do dono do restaurante, ou dono de um restaurante, um cara que fabrica queijo. Então, falta essa questão de treinamento, de capacitação desse pessoal, para eles entenderem que é a profissão e sobreviverem disso, entendeu? Mas aí preocupa a recorrência de renda deles, né? Porque tem épocas sazonais. Então, o cara vai ser guia de turismo, né? Me corrigiram esses dias, professor, porque eu falei guia turístico, eles falaram, não, é guia de turismo. É diferente o termo. Em que esse cara, às vezes, vai ter uma renda durante um final de semana, depois passa um mês, vai ter outra, e essa falta de recorrência, talvez, será que não é um empecilho, Henrique? Não, mas aí falta a questão do treinamento e estruturação, porque tem coisa para fazer em dia de chuva em uma cidade turística, que aí entra, por exemplo, a questão da culinária, né? Então, se as cidades estiverem preparadas para receber não só treinamento, mas fisicamente, estruturalmente, aí eles conseguem ter movimentação direta e criar talvez pacotes, entendeu? Fora de temporada, um valor mais legal e trabalhar em cima disso daí. Uma coisa que eu acho interessante, né, voltando a gente que é sul-mineiro, né, nascido e criado aqui, a gente tem uma paixão grande pela nossa região, né? Eu sou meio bairrista nisso, porque eu acho que não existe no mundo uma região mais bonita que a gente. Você olha as montanhas que tem por aqui, você olha a questão da riqueza que a gente tem aqui, até mesmo da vegetação do próprio café e outras culturas, né? Você olha a água, você vê tudo. Agora, por que não tem um projeto político de verdade para fazer com que a região sul-mineira seja referência no Brasil e fora do Brasil? Porque nós temos tudo aqui. Porque às vezes você fala assim, nossa, como é que nós vamos transformar uma... Não, nós temos tudo aqui, né? O que vocês acham que falta, gente, de verdade? Assim, temos, assim, eu vejo assim, por exemplo, representantes do sul de Minas, em algumas cadeiras do turismo, principalmente do estado, não temos nenhum representante. Tá? Normalmente os representantes são de Belo Horizonte ou de cidades históricas. Então, no sul de Minas não existe nenhum representante na esfera do governo, tanto estadual e tanto federal. Então, isso eu acho que complica muito. O trabalho que hoje, vamos dizer, que estamos tentando desenvolver é essa parceria entre as associações para a gente conseguir formar uma pessoa ou um representante que possa estar trabalhando junto a essa esfera, né? Não está sendo fácil, porque existe a parte de égua, de puxar um para lá, um para cá, mas vamos dizer que hoje Varginha e Pouso Alegre e Poços de Caldas temos esses representantes, atores, tentando trabalhar para colocar as pessoas dentro ali do SENAC, dentro do FEComércio, dentro do Secretaria de Turismo, para ter um representante. E olha, André, que você comentou 3 cidades que só Poços de Caldas que é maior forte no turismo, né? Porque Varginha e Pouso Alegre, o foco principal não é o turismo. Talvez a gastronomia, sim, com certeza, mas Poços de Caldas tem um apelo. Mas tem cidades fantásticas, o Henrique visitou recentemente, por exemplo, Andradas. Eu estive lá também esses dias. Andradas é fantástico.
tanto a questão do vinho quanto a questão da natureza. Alimentação, tudo. Baipendi, fantástico. Então, as próprias cidades pequenas que têm um grande potencial, elas não se posicionam politicamente ou não têm força politicamente para brigar nesse. Sabe o que eu acho que eu vejo muito? Nesse sentido aí é uma opinião minha, né? Eu acho que carece realmente um projeto. O que a gente vê hoje, né? A gente está vendo mais do que nunca emendas, e isso faz muito bem mesmo. Auxilia o desenvolvimento, né? Emendas parlamentares e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que isso acaba cada cidade brigando muito para si, chamando as questões para si, né? E, de repente, não é por culpa da cidade A, B ou C, é porque carece mesmo um projeto sul-mineiro. Se eu perguntar nesta mesa aqui hoje, qual é o projeto sul-mineiro que nós, enquanto sul-mineiros, vivemos? Eu acho que nós vamos ter dificuldade de responder, né? Por quê? Porque todos nós sabemos da potencialidade disso, mas a gente não consegue ver uma articulação para isso. Então, e todos nós aqui do sul de Minas, gente, todos nós temos que dar muito, mas muito valor ao que nós temos, porque é uma das regiões, além de mais lindas que a gente está, é uma região que tem tudo. Ela tem um clima perfeito, ela tem a questão hídrica, né? Os rios, vários rios, ela tem a questão da religiosidade, que é uma coisa muito nossa mineira, ela tem a gastronomia, ela tem turismo de aventura, ela tem tudo. Agora, por que não articular isso? Isso é complexo. E aí você falou, professor, eu lembrei o seguinte, Furnas virou alvo da atenção recentemente sobre os projetos que, na verdade, tanto é para a questão do abastecimento, mas que acaba indo para a questão do turismo. Só que a gente tem que entender que também não é só a Furnas que o sul de Minas sobrevive, né? Tem tanta potencialidade e o que a gente vê, por exemplo, no Reviva Turismo do governo do estado, a única verba que vai vir vai ser para Furnas. E não vai vir verba para as outras coisas. Como citou a questão do turismo religioso. A gente tem o Padre Vitor em Três Pontos, em Axica, em Baipendi. E assim, a gente já, através do Levante, tentou trazer uma interlocução maior entre esses dois atores. E aí cai nessa questão que o André citou, um pouco de ego de cada cidade, eu quero fazer de um jeito de cá, aí às vezes eu pego verba com um deputado que não é amigo do outro deputado que destinou verba para aquela outra cidade, e aí os projetos eles não se complementam nesse sentido por uma questão de interferência política e até onde o secretariado de turismo pode ir. E até ponto interessante, tem muita cidade que não tem secretário de turismo, né? Ele é junto com outras funções. E aí acaba que o turismo fica um pouco de lado. Até essa questão, já teve algum movimento disso aqui? Convidar os secretários de turismo da nossa região sul-mineira para tentar traçar um projeto? Ou uma reunião com os prefeitos, digamos assim? No Levante Sul de Minas, a gente fez uma primeira rodada de conversa com o secretário de turismo de algumas cidades aqui da região. E aí cai numa coisa, eu acho que o André conhece bem também, que é a questão do engajamento. A gente começa, a gente dá o start, todo mundo fica interessado, mas depois eles vão abandonando os projetos devagar, vão se dispersando e é difícil segurar esse pessoal, ainda mais se a gente não tem, assim, falando muito claramente, não tem dinheiro. Quando não tem dinheiro envolvido diretamente, verba para o projeto, aí fica muito difícil segurar esse pessoal. É porque assim, né? Não tem dinheiro, mas porque não tem um projeto. Sem projeto. Para a verba pública precisa do projeto. E ali, quem vai fazer esse projeto? Né? Daí fica vai ser aquele município, vai ser o governo do estado, o governo federal, ou alguma entidade. Então fica um esperando o outro fazer. Né? Então eu acho que tem que sentar os principais atores, tanto do governo federal, estadual, municipal, os atores aí das associações, sindicatos, né? E sentar e traçar o objetivo principalmente da nossa região do sul de Minas, o que o pessoal quer, como é que vai fazer, porque o turismo também não é só você divulgar, né? Por exemplo, a gente vê aí Três Pontas, tem que ter inclusive uma estrutura grande para isso. Baipendi, por exemplo, que são religiosos, mas a arrecadação é muito pouca, é muito mal explorada, né? Comparado à Aparecida, né? Então, não só isso, mas é a mesma coisa cachoeiras. A gente tem cachoeiras fantásticas, lindas, mas muito mal explorada. Às vezes faz uma divulgação daquela cachoeira, mas o turista não sabe nem como chegar naquela cachoeira. Diferente de, por exemplo, Bonito, né? Que você vai lá, eles fazem a divulgação, você vai ter um restaurante, você tem onde se pousar, onde você tem né, toda aquela estrutura de você usar uma boia, você tem alguns lugares aqui no sul de Minas que já tem uma estrutura muito boa.
Não é como bonito, mas tem uma estrutura boa. Mas essa questão política, eu acho, antes de chegar lá em cima, a pessoa tem que se organizar aqui embaixo. Não adianta chegar lá e pedir socorro sem ter um projeto consistente. E eu não vejo isso partindo de iniciativa política aqui embaixo. Esperar deputado, esperar vereador, prefeitura fazer. Nós precisamos juntar a sociedade civil, né, pessoal que vive disso, criar um projeto, talvez com apoio do SEBRAE, de alguma maneira, e ir lá e apresentar. Olha, nós temos isso, é isso que a gente precisa. E aí tem uma maneira de eu concordo com você, porque, na verdade, o que a gente precisa fazer, né? De repente, assim, eu estou colocando, às vezes, até uma pretensão, né? Mas eu acho que a gente precisa realmente chamar alguns atores para um processo grande de conscientização até disso, né? Quer ver uma das coisas? A gente tem trabalhado muito aqui no Unis sobre essa questão do empoderamento. Então, a gente está indo muito nas cidades, conversando muito com prefeitos, etc. Quando eu falo turismo religioso, eu tenho uma tradição comigo, né, digamos assim. Todos sabem, eu fui seminarista muito tempo, e tinha um padre formador que falava assim: toda vez que você entrar numa igreja que você nunca viu, é uma tradição religiosa, né? Faça no mínimo 3 pedidos, pelo menos um vai ser atendido. E eu peguei essa questão desde menino. Então, toda cidade que eu vou, eu costumo entrar numa igreja, né? Eu tenho esse respeito ao sagrado e tudo mais. E tem essa questão. Eu estou assustado com as belezas dessas igrejas aqui, que não são referenciais turísticos, mas elas são belíssimas. E a gente está encostado na gente. Já foi na igreja de São Tomé das Letras? Já. Viu como é que é bonito lá? Linda, Ninguém divulga. linda. Ontem, ou antes de ontem, eu tive, olha para você ver, uma cidade próxima aqui, umas pinturas fantásticas na igreja de Nepomuceno. Você vai lá, entra na igreja para você ver. E de repente tem toda uma história de uns padres que foram lá, pintaram as paredes. São coisas muito ricas aqui encostadas na gente que a gente não sabe que tem, né? Então, eu acho que tem de a gente não valorizar as nossas coisas da terra, né? Tanto na gastronomia, tanto dentro do turismo, né? A mesma coisa em Varginha, a gente trabalha em cima ali da ufologia do ET, né? da aparição do ET, e como em cima do café, né? Tentando transformar Varginha na capital do café. Mas às vezes as pessoas, a população que está aqui não sabe, né? Não conhece a história real da aparição do ET, às vezes não sabe qual a importância do café no município. Então, eu acho que isso também tem que ser trabalhado, porque se no local, na sua cidade, não existe esse engajamento, fica difícil você divulgar realmente para fora. É uma coisa assim que eu já vi também uma história, ali que a gente teve uma consultoria e a pessoa chegou na rodoviária, pegou o táxi e inclusive a consultora perguntou: onde tem algum restaurante bom aqui durante a semana, né? A semana aqui em Varginha é tudo parado, tudo morto. Então você pode ver o próprio taxista já acaba matando a cidade, né? Em vez de falar, tem um restaurante tal, tem isso, né? Então é complicado, né? Então a gente tem que trabalhar com todos esses atores, né, dentro do município. Não adianta só aquela associação, aquele grupo ficar trabalhando para desenvolver e se essa comunidade também não aceita, né? Isso é uma coisa, gente, que é muito importante, né? Onde a gente vai, onde já se consolidaram como região turística, digamos assim, a linguagem é totalmente diferente, a forma de informação, e isso é uma das questões que a gente precisa ter um pensamento político nesse sentido. Nós precisamos disso, porque é uma como se diz, a gente tem uma oportunidade monstro na mão, né, de boa, e a gente acaba não utilizando isso. Agora, diante dessa questão que você colocou, hoje aqui no sul de Minas nós somos mais de 3 milhões de pessoas. Você acha que se fosse mais divulgado, se fosse mais conhecido, nós atrairíamos o próprio sul mineiro para um turismo? Porque você colocou muito questão da praia, Minas não tem praia, né? Você acha que isso poderia incentivar um pouco o consumo aqui do mineiro mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, perfis como o caso do Mochileiro de Minas ou o papel que as associações fazem, o Levante Sul de Minas ele faz,
É no sentido de mostrar para o pessoal daqui que tem opção boa. E eu bato muito na tecla do que o André falou. Você está em Varginha, você está em Boa Esperança. Gente, comida mineira, vamos comer comida mineira. E aí, às vezes, você vai... Acha que aqui em Varginha não tem? Tem um restaurante aqui, tem um restaurante em fazenda que pode te proporcionar essa experiência, o turismo rural, tem essa possibilidade. Só que aí o movimento, eu acho, professor, que é o seguinte, as pessoas, né, eu falo de atores políticos que talvez poderiam injetar mais dinheiro para fazer essa divulgação maior da cidade, eles não investem tanto, pegando uma fala do André, porque vê que a arrecadação fiscal do turismo, às vezes, naquela cidade é pequena. E aí eu deixo um Parque das Águas de lado. Por quê? Porque não está dando, o turista não está dando dinheiro para manter o próprio parque. E aí ele vai colocando aquilo de lado. É mais fácil ele bancar uma indústria na cidade, porque aquela indústria vai trazer mais imposto do que a atividade turística. E isso é um ponto assim, que tem que ser muito estudado para ver como que eu reverto maior parte de arrecadação para que eu mantenha o turismo funcionando. Então, mas isso daí eu queria fazer uma pergunta assim até para vocês, né? Disso, você acabou de falar isso, você acabou de citar. As cidades sul-mineiras se veem como concorrentes entre si, ao invés de se sentir complementares entre si? Como é que vocês olham isso? Acho que é bem particular de cidade para cidade. Algumas sim. O Henrique tem um caso muito engraçado da pedra de luminárias e... Sim, existe uma grande rixa ali em Luminárias e São Tomé das Letras, né? Que são bem divisos um com o outro. E tem o Pico do Gavião, que todo mundo fala que pertence a São Tomé, e na verdade pertence a Luminárias. E nós postamos lá no Instagram que era de Luminárias e o pessoal de São Tomé veio. Não, é de São Tomé, São Tomé. Mas se você pegar lá, ver a divisa, o pico está dentro de Luminárias. E no mesmo lugar nós postamos uma gruta de Sobradinho, que é de São Tomé, veio um cara de Luminárias comentando, bravo, sabe? Xingando, não, isso daqui é Luminárias. Então tem... Porque se a gente conseguisse realmente que todos como complementares, todo mundo desenvolveria isso, né? E não só jogar nas suas particularidades. E como é que a gente poderia, como é que vocês pensam, como é que a gente poderia realizar um movimento dessa envergadura de conscientizar a nossa região dessa importância aqui do turismo? Como é que vocês analisam isso? Tem condições? Não tem? Né? Porque a gente sabe que a mudança de cultura é projeto de gerações, né? Mas como é que vocês veem? Como é que nós podemos iniciar isso? Eu acho que um exemplo, assim, essa administração que está acontecendo agora em Varginha, eu vejo assim, bons olhos, né? Por exemplo, você pode ver o memorial do ET, que praticamente ficou mais de décadas aí parado, enterrado, e está trazendo esse movimento para aquele local. O zoológico também de Varginha, que também praticamente estava abandonado, e um zoológico muito bonito, que poucas pessoas conhecem, vão mudar a entrada do zoológico, isso vai facilitar o acesso, quem principalmente vem ao shopping ali, para depois conhecer o zoológico, e depois ali tem o Parque Novo Horizonte, que tem um parque também bonito. Super lindo. Que a gente tem aqui dentro da... E às vezes fala que não tem, né? Que Varginha não tem turismo. Não tem, e a nossa região tem essas coisas ali, que é mal explorada, né? Então, eu acho que ir ali, principalmente debaixo do shopping, né? Vai ter um corredor ali de caminhadas. Então, eu acho que tudo isso ali, a gente trabalhando, melhorando ali a nossa região, e depois, né, cada vez isso expandindo. É o que eu sempre falo, assim, às vezes vem um turista, o Varginha não é um turismo de negócio, né? Às vezes a pessoa vem num shopping, e engraçado, quando o shopping chegou aqui, donos de restaurantes, nossa, a gente vai perder o movimento. E pelo contrário, o shopping acabou trazendo o movimento para os restaurantes, as pessoas de fora, as pessoas que vêm de Três Pontas, Três Corações, Eloy Mendes, e agora a gente tem que pegar essa pessoa que vem para passear, para fazer as compras, para fazer pousar. Né? Aproveitar os dias dos hotéis ali com mais baixa, que é o final de semana, com promoções, fazer a pessoa ficar, depois aí talvez conhecer o nosso memorial do ET, ficar ali para conhecer o zoológico, aproveitar a gastronomia. Vai em Eloy Mendes conhecer o Cristo, que é maior que do Rio de Janeiro. Então, eu acho que o André citou uma coisa que é o que precisa de acontecer em todas as cidades. Para que tudo isso aconteça, que a pessoa chegue no Novo Horizonte, que ela vá no zoológico, está sendo feito que é uma reforma, uma reestruturação, está embelezando ali. Eu acho que o primeiro passo seria, nessas cidades turísticas,
arrumar a casa, né? Preparar as cachoeiras para receber o pessoal bem. Cachoeira não é simplesmente a pessoa vai e entra na água. Tem que ter uma estrutura. Você está com a Carranca de novo, Parque Serra do Moleque, é um parque que tem lá. Você acessa, tem estacionamento, você parar seu carro com segurança. Você desce para as cachoeiras com um trenzinho, tem banheiro, tem restaurante. Lixeiras. Tem lixeiras, o acesso às cachoeiras tem corrimão, tudo voltado para a natureza, né? Sustentável, com madeira, não tem nada de metal que fuja ali da identidade. Então a gente precisa de nessas cidades estruturar os pontos, capacitar as pessoas e aí depois partir para esse lado. Gente, nós ficaríamos aqui um bom tempo, né, nessa discussão, mas ali já estão dando, ó. Então, eu gostaria, para a gente encerrar, que cada um de vocês, pela ordem que nós iniciamos, se você pudesse falar alguma coisa marcante para a nossa gente sobre a questão do turismo na nossa região, o que você falaria, né? Primeiro, turismo não é só economia. Que as pessoas veem que turismo é economia, geração de emprego. Lógico, isso é importante, mas ele também é qualidade de vida, né? Para a pessoa poder ali sair numa cachoeira ou até dentro da nossa comunidade, aí, como expliquei, um zoológico, para a pessoa relaxar, né? É sustentabilidade, né? Mobilidade, né? Transporte, essas coisas, eu acho que tem que ter um investimento nisso aí. Cultura, né, de você conhecer a tua região, a tua gastronomia, a tua história, como foi fundada a tua cidade, como apareceu os fatos ali. Então, o turismo engloba muita coisa, né, e a gente tem que valorizar. Infelizmente, o Brasil, hoje, a nível até mundial, ele se perde muito, né, comparado a outros países na Europa ou na Ásia. Eu acho que isso aí tem que ter esse movimento começando lá de baixo e a gente começar a provocar os principais atores aí em todas as partes. Eu acho que principalmente a população tem que acreditar no potencial da sua própria cidade. É vestir a camisa mesmo e deixar de achar que o turismo da sua cidade é chacota. Eu brinquei com o Cristo e Eloy Mendes. Todo mundo faz chacota quando fala que é marca do Rio de Janeiro, mas é. Aí todo mundo acha bobeira. Eu não vou no Cristo e Eloy Mendes, não, que acha que é uma bobeira. Assim como tem Cristo em Poços de Caldas, assim como tem a nave do ET em Varginha. Então, se a própria população não acredita e não valoriza os seus pontos turísticos, dificilmente o turista de fora vai acreditar. Acho que o exemplo que o André deu foi perfeito. Se o taxista, se o dono do restaurante, se o dono do hotel não consegue fazer uma boa indicação de turismo dentro da própria cidade, o turista não volta mais. E aí vai ter o reflexo, não só na qualidade de vida, mas se todo mundo vestir essa camisa, isso vai refletir no econômico lá na frente. Então a gente precisa acreditar e para a Secretaria de Turismo e associações a gente tem que profissionalizar, tem que encarar o turismo com mais seriedade para fazer virar. Eu sempre bati muito na tecla, igual o Guilherme falou, valorização do local, do que é nosso, do que está aqui. Muito legal você ir para outros países e para outros estados, mas a gente tem muita coisa boa aqui. E coisa que famílias dependem daquilo para sobreviver e que movimenta, mesmo que talvez seja pouco, a economia e que tem essa capacidade de crescer. Culinária, turismo, passeio, montanhas, cachoeiras. Então tem um potencial grande, vamos valorizar o que é nosso aqui. Bom, gente, ficou aí. Vamos amar muito esse nosso pedacinho de chão aqui, dessa nossa região, porque eu sempre digo, né? Além de é mágico, porque é linda essa região aqui, altamente produtiva e muito receptiva também, hospitaleira. Então, vamos prestar atenção nesse nosso pedacinho de chão, né? Obrigado a vocês, foi fantástico a nossa conversa hoje, né? Acho que deu para abrir a nossa mente, abrir a nossa visão sobre isso. E a você aí que esteve conosco, né, nos prestigiando aí nessa discussão, muito obrigado, até a próxima. Valeu!